para você, nosso ouvinte telespectador. Nós já estamos de volta aqui no nosso espaço do Costa Oeste News. Ao meu lado, o doutor Davi Bonjolo Matos, ele que é o nosso cardiologista aqui da região, mais especificamente do Hospital Mário Dedil. E esse quadro que a gente dedica todos os sábados para tirarmos algumas dúvidas. Se não me falha a memória, a tua terceira contribuição aqui com a gente, doutor. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Davi, meu xará. Com satisfação que eu estou de volta aqui. A última vez a gente gravou lá no hospital, até para falar, né, da reabertura do pronto-socorro, da UTI. E agora voltamos aqui para falar um pouquinho da minha especialidade. Acho que a primeira vez foi hipertensão. Sim. Né, para falar mais da cardiologia geral. E hoje a gente vai falar de marca-passo um pouquinho, né? Entra um pouquinho na minha subespecialidade. Como o doutor já bem disse, o nosso assunto hoje é marca-passo. Eu tenho algumas dúvidas aqui que é do nosso público, da nossa audiência. A começar, doutor, o que é o marca-passo cardíaco e como ele funciona? Bom, o marca-passo cardíaco ele faz a função, então, de estimular a contração do coração. Uma coisa que eu acredito que quase a maioria não conhece é que o coração ele só funciona por causa de atividade elétrica. A gente tem um local no nosso coração que a gente chama de marca-passo natural. São células especializadas que elas têm a capacidade de gerar eletricidade, corrente elétrica. E é essa corrente elétrica que, né, a gente utiliza aí no dia a dia. Obviamente que com voltagens bem menores. O coração, então, ele, além de ter esse marca-passo natural, esse gerador elétrico, ele também tem um sistema de condução interna que funciona como fios elétricos de condução. Quando a gente tem algum defeito em algum desses setores aí, ou no nosso gerador, ou nos fios do coração, né, ou a gente tem um local ali que eu gosto de usar o termo de filtro de linha, né, que é o nó atrioventricular. Então, quando a gente tem algum defeito nesse sistema elétrico do coração, a gente se utiliza de um sistema elétrico artificial, que é o que o marca-passo faz. Então, ele consiste em um implante de eletrodos, que são fios que a gente coloca dentro do coração, acoplados a um geradorzinho elétrico, né, que é o que fica mais visível, fica embaixo da pele, aqui próximo ao ombro. E ele tem, então, por função isso, né, ajudar aquele coração que não está mais conseguindo bater sozinho, por problemas, obviamente, elétricos. Né? Quais são as indicações e os benefícios de se implantar o marca-passo cardíaco? As indicações são várias. Né? A gente tem desde defeito desse gerador elétrico, a gente pode chamar isso de doença do nó sinusal. Nós temos defeito no nosso filtro de linha ali, que é o nó atrioventricular, onde compreende os bloqueios atrioventriculares, nos seus mais diferentes graus. Nós temos também outras indicações, né, que são mais específicas. Tem a cardiomiopatia hipertrófica, que são pacientes que têm o músculo cardíaco já de nascença bem grande. Às vezes eles acabam fazendo obstrução na saída do sangue do coração. Então, assim, as indicações elas são as mais variadas. As mais corriqueiras, obviamente, são as duas primeiras que eu falei, né? Elas acometem geralmente pessoas mais idosas, pelo próprio envelhecimento desse sistema elétrico. E esse marca-passo ele pode ser também colocado de várias formas. A gente pode se utilizar de um fio só, né, em uma das câmaras, a gente pode se utilizar de 2 fios. E a gente tem também outras modalidades de estimulação cardíaca artificial, também de tratamento de arritmias, que são os CDIs, que é o desfibrilador implantável. O desfibrilador implantável, ele tem a mesma ideia daquele que a gente vê às vezes em filmes, né, que é aquele choque que dá no peito. Então isso está indicado em pacientes que têm um risco maior de morte súbita cardíaca, pacientes que foram sobreviventes já de parada cardíaca. Então a gente implanta esse dispositivo e ele fica observando o coração. Se em algum momento o coração entra em arritmia maligna, o dispositivo vai tentar tratar com algumas manobras elétricas. Se nada dá certo, ele dispara um choque. E a gente tem também o ressincronizador cardíaco, que ele está indicado para doença de insuficiência cardíaca, né, que é quando o coração já entrou em falência, onde o objetivo é a gente estimular todas as câmaras possíveis para a gente tentar fazer uma contração mais homogênea do coração. Seguimos aqui falando de marca-passo. Doutor Davi, quais são os riscos e as complicações associados ao uso de um marca-passo cardíaco? O risco, assim, crônico, vamos dizer, né? A gente tem os riscos precoces do implante, né, que variam ali desde hemorragias até infecções no local do implante, e os riscos mais tardios, eles ficam mais por conta de infecções mesmo, né? Então,
tudo que está dentro do coração tem o risco de ser impactado por bactérias. Então, a bactéria que está na corrente sanguínea, por alguma infecção, ela encontra ali os eletrodos que estão no coração, ela fixa ali e ali acha uma casa para eles, né? Isso acaba gerando o que a gente chama de endocardite, né? E o ponto de fixação dessas bactérias acaba sendo os próprios eletrodos do marca-passo. Essa é talvez a complicação mais temida que existe. Assim, não é nada muito comum, né? Assim, ao longo da minha caminhada aí de implante de marca-passo, vi pouquíssimas vezes isso acontecer. Então, não é nada que a gente vá pensar, não vamos fazer o marca-passo porque existe essa complicação. Até porque quando o implante de marca-passo está indicado, geralmente tem que colocar, né? Você tem que fazer. E como é o procedimento de implantação de um marca-passo cardíaco e quanto tempo ele leva? O procedimento, então, às vezes as pessoas pensam, é um negócio no meu coração, vão abrir, né, o meu tórax no meio, mas não é assim, né? Então, o que a gente faz? A gente geralmente faz incisões, né, os cortes próximo aqui ao ombro. Por que próximo ao ombro? Porque embaixo da clavícula passam as veias, que é onde a gente vai introduzir os fios, né? Então a gente punciona as veias subclávias. A escolha do lado, geralmente a gente faz o seguinte: se o paciente é destro, escreve com a mão direita, a gente acaba implantando do lado esquerdo, né? E vice-versa. Então a gente faz essa incisão, um cortezinho pequeno ali, de 5 centímetros mais ou menos. Puncionamos essa veia subclávia, é onde a gente passa os eletrodos. Essa veia subclávia ela vai acabar dando dentro do átrio direito e na sequência ali o ventrículo direito. Então a gente acaba fazendo o implante desses eletrodos quando está indicado nessas duas câmaras que eu falei, quando está indicado só em uma câmara. E próximo da incisão é onde vai ficar então o gerador do marca-passo, que é aquele aparelhinho que quem tem marca-passo sabe muito bem, às vezes consegue sentir. As pessoas que são mais magrinhas, assim, elas inclusive veem bem o marca-passo, né? As pessoas que não são tão magrinhas, geralmente você não vê nada que está ali, né? O procedimento geralmente é rápido, né? Em torno de meia hora a 1 hora, assim, né? Para você iniciar e terminar um procedimento. E como é que é o acompanhamento e a manutenção do marca-passo cardíaco após a implantação, doutor? No primeiro mês assim, que a gente faz, a gente tem um retorno em 7 dias, que basicamente é só para a gente avaliar a ferida operatória, a gente se precaver dos principais riscos do procedimento assim, de forma imediata, que seriam então os hematomas e as infecções do sítio operatório. Na sequência, um retorno em 30 dias, onde a gente vai fazer a primeira leitura do marca-passo. A gente tem um nome específico que é telemetria, né? É o ato de você avaliar esse marca-passo. Existe um dispositivo que parece um computador, ele consegue, através de um ímã que você coloca dentro, em cima ali, se conectar ao dispositivo e a partir disso a gente vê tudo o que aconteceu com o coração, porque o marca-passo é um grande gravador de eventos cardíacos também. A gente consegue testar os eletrodos, né, porque os eletrodos eles são uns fios. Como o fio da nossa casa pode apresentar problemas, os eletrodos também podem apresentar. Então a gente faz esses testes, a gente testa a bateria também, né? E existe uma grande diferença, às vezes, de você implantar com um cirurgião cardíaco e com um cardiologista que fez arritmia, que é justamente nesse momento de programação do marca-passo, né? A gente consegue ter uma visão um pouquinho melhor de programação do marca-passo, otimização do marca-passo, fazer você melhorar, às vezes, algumas coisas, e conseguir também otimizar a bateria, né? Que é o que a gente faz também nessas avaliações. Então, primeira avaliação com 30 dias, segunda com 6 meses, e a partir daí a gente pode fazer a cada ano, né? E quando for se aproximando do tempo de término da bateria, aí isso começa a ficar mais curto de novo, até o momento em que você precisa trocar o gerador, né? A troca do gerador é simples, se não tiver fraturado ou lesado nenhum fio, que é o eletrodo, a gente só vai trocar o gerador mesmo que finalizou a bateria. Doutor, quais são as limitações e as precauções que os pacientes com marca-passo cardíaco devem ter no dia a dia? Olha, limitação são muito poucas, né? As principais limitações, a gente vai dizer, elas são no pós-operatório mesmo, né? Então, a gente tem um período ali de 30, 45 dias, onde o paciente vai
vai cuidar para não se apoiar com o membro, né, com o braço onde foi implantado ali. Ele não vai fazer movimentos de abertura do braço, né? E logo na sequência, então, os maiores cuidados é com campos eletromagnéticos. Campo eletromagnético a gente vai encontrar em portas detectoras de metal, em ressonância magnética, né? Dispositivos de micro-ondas. Então, os cuidados que ele vai ter é isso, não se colocar na presença de campos eletromagnéticos, não que isso vá estragar o dispositivo, mas ele vai fazer o dispositivo entrar numa programação específica que pode trazer isso, sim, ao paciente. As ressonâncias magnéticas, a maioria dos dispositivos que são implantados hoje em dia, para não dizer todos, eles são compatíveis com ressonância, mas existe um porém, a gente precisa programar esse dispositivo logo antes de entrar para a ressonância, e aí está tudo tranquilo. Outras limitações são com o manuseio, às vezes, de objetos com alta vibração, então furadeiras, né, e coisas nesse sentido, porque no momento em que o marca-passo sente as vibrações, ele pode entender que essas vibrações são o próprio coração acelerando. E uma característica do marca-passo é que ele não serve para prevenir batimentos acima do valor programado, ele vai servir para prevenir batimentos abaixo. Então eu vou programar um marca-passo onde ele não vai deixar o meu coração bater menos de 50 batimentos, ou 60. Se o meu coração quiser subir 70, 80, 100, o marca-passo só vai estar olhando para o coração. Se o coração não quiser reduzir esses batimentos, aí o marca-passo funciona. Então, se o paciente está lá com a furadeira, o marca-passo vê aquela vibração, ele percebe que o coração está muito acelerado, mas na verdade o coração dele não está. E aí ele para de funcionar. E aí é um momento em que a gente pode ter um risco do paciente sofrer algum problema da ausência do funcionamento do marca-passo, mesmo que momentâneo, né? Então, assim, os cuidados são bem simples. O paciente carrega uma carteirinha do marca-passo com todas as informações no bolso, vai para um banco, vai para um aeroporto, ele consegue comunicar, então, a segurança de que ele é portador do marca-passo, vai comprovar com a carteirinha, e todos esses ambientes já estão preparados para isso, né? Eles entram por portas diferentes, recebem um tipo diferente de revista, né? Então, assim, são limitações muito pequenas, assim, né? Eu tenho uma última pergunta, e essa aqui vai te desafiar um pouco mais, porque a gente está em constante evolução no que diz respeito à tecnologia, e na medicina não poderia ser diferente. Quais são as novidades e os avanços na área de marca-passo cardíaco e o que podemos esperar para o futuro? Olha, se a gente for pegar a evolução do marca-passo, né, o marca-passo começou com um negócio gigantesco que se colocava ao lado da cama, você implantava no paciente e ali ele ficava, né? Não tinha condições de sair dali porque o marca-passo era um negócio gigante que ficava do lado. A gente saiu daquilo lá para um negocinho pequenininho, né? Então, e continua em constante evolução. Então, as principais evoluções foram estas. Primeiro, na redução do tamanho do gerador, otimização da bateria, as tecnologias do marca-passo, né? Hoje o marca-passo, a gente tem tecnologias onde ele percebe o seu movimento e acelera o coração para te deixar fazer aquela atividade que você está fazendo. E assim, uma curiosidade, até levando essa pergunta, estava comentando contigo antes, recentemente, eu não sei se foi essa semana ou ao longo desse mês, foi aprovado pelo FDA, que é a Anvisa americana, o primeiro marca-passo leadless, né? Ele usa esse nome em inglês. Leadless significa que ele não tem, sem comunicações, sem guias, né? Então, ao invés de ser essa ideia que eu passei, de 2 fiozinhos que vão para dentro do coração, conectados a um gerador que fica aqui próximo do ombro, esse dispositivo já é diferente. Eles são 2 pequenos dispositivos que eles são implantados dentro das cavidades cardíacas e é só isso, né? Não tem mais fiozinho, não tem mais gerador. Esses dois dispositivos, eles se conversam ali, porque isso é muito importante. Os 2 fios, eles precisam se entender nessa dinâmica de funcionamento. Então foi aprovado recentemente, né? Já existiu uma expectativa disso desde que eu fui residente de arritmia. Isso já terminei em 2018, já faz algum tempo, e agora em 2023
finalmente saiu isso. E falando do CDI, que é o dispositivo lá de desfibrilador, eu tive a honra assim, de participar do primeiro implante do CDI subcutâneo do Brasil, enquanto eu era residente. O que é esse CDI subcutâneo? Então, é o desfibrilador convencional, ele vai o fiozinho dentro do coração, e aí surgiram esses dispositivos que eles não vão nada dentro do coração, que é o subcutâneo. Porque para o paciente que às vezes tem indicação de desfibrilação, não necessariamente ele precisa de estimulação cardíaca. Às vezes ele tem risco de morte súbita, mas o coração dele funciona normal. Então ele não precisaria de nenhum fio dentro do coração. Então surgiu esse dispositivo que é o subcutâneo, onde os fios eles passam por baixo da pele e o gerador fica aqui do lado. E como eu falei, eu tive o prazer de poder estar presente e inserido, participando dentro da primeira cirurgia que aconteceu no Brasil, se não me engano, isso foi 2017, 2016. Né? Chegamos ao fim da nossa entrevista com o Dr. Davi Bonjolo Matos, ele que atende no Hospital Madre de Diu, nosso cardiologista aqui da região. Doutor, vou deixar então a oportunidade aberta para você fazer as suas considerações finais, a sua despedida, mas eu queria também que junto a isso você falasse daquela primeira participação para essa, o que mudou lá no Madre de Diu. Eu acredito que está tendo muita evolução, assim, de maneira muito intensa. A gente que conversa contigo sempre sabe disso. E qual a tua expectativa aí para os próximos meses? Tem coisas que ainda estão caminhando, nos bastidores não podem ser reveladas, mas se puder antecipar também, a gente agradece. Bom, Davi, a história do Madre de Diu, ela é a história de vida, assim, de qualquer pessoa sofrida, né? Eu olho para o Madre de Diu e vejo um ser lá, né? Esse ser, ele passou por turbulações aí no passado recente, voltou para as mãos aí da família desse ser, né? Que é as nossas mãos. Passamos, assim, por movimentos de reestruturação, de readequação, de estrutura física mesmo, e colocamos na nossa cabeça, desde que recuperamos a instituição, de que realmente aquilo ali ela é para a população. Né? Então, iniciamos lá atrás um movimento já nos bastidores de buscar, sim, credenciamentos com o Sistema Único de Saúde. Esses credenciamentos, eles não são simples, apesar da necessidade ser enorme. A gente vê aí, né, a nossa região mesmo, com os hospitais municipais sempre lotados, uma dificuldade enorme de dar vazão às cirurgias eletivas, porque as cirurgias de emergências acabam lotando os centros cirúrgicos aí desses hospitais. Então, mesmo com tudo isso, ainda não é simples, né, que a gente consiga esses credenciamentos. Finalmente, eu entendo que nós estamos próximos, talvez, de conquistar isso, mas sim, David, a gente não pode contar com os ovos, né, antes de tê-los na nossa frente. O que dá para antecipar, assim, é que é muito a nossa vontade, a minha vontade como proprietário do hospital, é de tê-lo com pacientes SUS lá dentro, né? Temos um hospital ali com 16 mil metros quadrados de área construída, iniciamos já a ampliação dele justamente pensando nesses credenciamentos SUS. Temos aí a audácia de sonhar, talvez, que quem sabe o Madre de Diu não seja um dos maiores hospitais de atendimento SUS aí do nosso estado, e estamos caminhando para isso. Aparentemente parece que as coisas devam acontecer, mas como eu falei, né, nada é certo até que aconteça de fato. Né? Mais uma vez, muito obrigado, doutor, pela tua presença. Não esquece que para conteúdos e outros como este, você confere nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, na página do Facebook e também no Instagram. Procura lá na lupinha, digita Rádio Costa Oeste.